Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre a guerra na Ucrânia, mais precisamente sobre os recentes movimentos na linha de frente do conflito. Bom, gente, temos que entender que uma situação no fronte, por vezes, demora um pouco para que possamos ter certeza sobre a real tomada de algum território. Isso acontece pelo fato de que é necessário verificação independente ou admissão por parte da outra parte sobre a perda efetiva do território reivindicado pelo invasor. Bom, dito isso, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, suas forças avançaram em pontos ao longo da linha de frente na Ucrânia hoje, segunda-feira, tomando uma vila na região de Donetsk, ganhando melhores posições na região de Kharkiv e repelindo uma série de ataques ucranianos. Como vocês lembram, em fevereiro, logo após a tomada de Avdiivka, Putin ordenou que as tropas russas avançassem mais para dentro da Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia já declarou a tomada da vila de Semenivka, a noroeste de Avdiivka, e afirmou ter derrotado as forças ucranianas mercenárias estrangeiras em uma série de outras vilas na área. Além disso, Moscou também relatou ter derrotado tropas ucranianas nas áreas de Sinkivka, na região de Kharkiv, e em vários outros pontos ao longo da linha de frente, e isso sem falar nas oficinas de drones ucranianas que a Rússia afirma ter atingido. Mas aí vem a Ucrânia e diz outra coisa. Segundo o Estado-Maior ucraniano, suas tropas repeliram ataques inimigos perto de Semenivka e afirmou que seus soldados haviam repelido uma série de outros ataques russos. A imprensa não conseguiu verificar imediatamente os relatos de campo de batalha de nenhum dos lados. Tanto russos quanto ucranianos costumam fazer algumas restrições a jornalistas que cobrem o conflito. O Ocidente e a Ucrânia dizem que não descansarão até que as forças russas sejam derrotadas. E como vimos na semana passada, o apoio financeiro finalmente saiu, o que animou bastante os ucranianos. No entanto, gente, a Rússia está se rearmando mais rápido que o Ocidente. Tem um exército maior do que tinha antes da invasão e tem uma população várias vezes maior do que a população ucraniana. E como vocês sabem, Kiev está encontrando dificuldade para recrutar mais homens para o seu exército, mesmo com a recente lei assinada por Zelensky. Do lado russo, eles caracterizam a guerra como uma batalha contra o Ocidente e, conforme disse Putin em recente entrevista, o Ocidente teria ignorado a tentativa de amizade de Moscou após a queda da União Soviética em 1991 e, ao invés disso, teria procurado assumir o controle da Ucrânia enquanto expandia a aliança militar da OTAN para o leste. Já o Ocidente, é claro, classifica a atitude russa como de natureza imperialista, uma tentativa de reviver o antigo império czarista derrubado pela Revolução de Fevereiro de 1917. Enquanto isso, Zelensky assinou um decreto que confirma a decisão do parlamento de expandir a lei marcial do país, enquanto Kiev se prepara para uma nova ofensiva das forças de Moscou no leste e no sul. Esse decreto, que foi emitido em 23 de abril, inclui a criação de distritos militares em regiões de linha de frente, algumas das quais abrangem áreas ocupadas. Nessas regiões, o Estado agora possui o poder de apreender temporariamente propriedades para fins militares. As regiões que têm sido alvos frequentes do exército russo, como Zaporíjia, foram largamente devastadas, com a maioria das propriedades destruídas ou abandonadas após mais de 2 anos de intensos combates. Sob a lei marcial, que está em vigor desde 24 de fevereiro de 2022, a liderança militar da Ucrânia tem o direito de restringir a liberdade de movimento dos cidadãos, bem como confiscar propriedades privadas ou comunitárias para a necessidade do Estado. No início de abril, a Ucrânia notificou o Conselho da Europa sobre a suspensão parcial de algumas cláusulas da Convenção Europeia sobre Direitos Humanos e Liberdades, em conexão com as recentes mudanças em sua lei marcial. Como exemplo prático, a Ucrânia deixará de observar disposições da Convenção como a inviolabilidade da moradia, a confidencialidade das correspondências, não interferência na vida pessoal e familiar, liberdade de movimento e livre escolha de residência, além do uso e disposição de propriedades pessoais. Essas mudanças, embora estejam em linha com aplicações típicas da lei marcial, ocorrem no momento em que a Ucrânia está passando por reformas alinhadas com sua aplicação de adesão à União Europeia, e é necessário destacar políticas que podem contrariar as garantias de direitos humanos. Ou seja, gente, por mais que essas medidas sejam legítimas para um momento de guerra, há uma preocupação em demonstrar transparência e prestar contas à União Europeia, demonstrando que respeita os compromissos com os quais tem se comprometido. Você pode estar pensando, mas a Ucrânia não é Estado parte da União Europeia.
Você está correto. No entanto, a Convenção Europeia sobre Direitos Humanos, a CEDH, vincula os Estados-membros do Conselho da Europa. E isso inclui não apenas países da União Europeia, mas também outros países europeus que não são membros do bloco, como, por exemplo, a Rússia, a Turquia e a Ucrânia. Mas voltando ao assunto, o novo decreto também inclui limitações nos serviços consulares que podem ser acessados por ucranianos no exterior, caso seus documentos de registro militar não estejam atualizados. Como assim? É que isso afeta principalmente homens em idade de alistamento e pode influenciar os seus passaportes e outros documentos enquanto estão no exterior. Ou seja, gente, se você fugir do alistamento, pode acabar tendo problemas caso necessite de auxílio consular. O Comitê Helsinki ucraniano criticou a decisão, dizendo que isso poderia afetar negativamente os ucranianos que precisam de assistências emergenciais e urgentes de representantes consulares no exterior. O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, defendeu a decisão, declarando o seguinte: se um homem em idade de alistamento foi para o exterior e depois volta querendo receber serviços desse país, isso não funciona assim. Há uma guerra em nosso país. Bom, gente, por falar em Europa, não é por acaso que a ajuda financeira europeia aos ucranianos tem sido um tema impopular domesticamente. 11 países da União Europeia, incluindo pesos pesados como França e Itália, estão na mira da Comissão Europeia. O motivo? Seus déficits orçamentários ultrapassaram o limite de 3% do PIB, uma regra estabelecida pelo bloco. Essas regras são antigas, mas sofreram modificações recentemente. Após um período de suspensão durante a pandemia de Covid-19, agora elas incluem cláusulas que dão mais espaço para investimentos em defesa, com vários países aumentando seus gastos militares. A comissão decidirá em junho se iniciará procedimentos por déficit excessivo para esses países. Os membros da zona do euro que não ajustarem suas rotas poderiam enfrentar multas, enquanto os países fora do euro lidariam com riscos à sua reputação. Note, gente, que o que se discute é a variação anual da dívida numa tentativa de reduzir a altíssima relação do PIB dos países europeus com suas respectivas dívidas. França, Itália e Bélgica, por exemplo, estão com déficits acima de 3% e não planejam voltar ao cumprimento nos próximos anos. Parece quase certo que eles acabarão enfrentando sanções. Por outro lado, países como Espanha e República Tcheca argumentam que seus déficits voltarão a ficar abaixo de 3%, defendendo que não deveriam ser penalizados por uma violação temporária. O ministro das Finanças da Polônia, Andrzej Domanski, disse que a Polônia, com um gasto de defesa mais alto que o dos Estados Unidos em proporção ao seu PIB, vê essa situação como extraordinária e que deveria ser considerada pela União Europeia. A Polônia, por exemplo, teve um déficit acima de 5% em 2023, mas se desconsiderarmos os gastos com defesa, esse número ficaria abaixo do limiar de 3%. As novas regras permitem alguma flexibilidade para o aumento do investimento governamental em defesa, mas não para gastos recorrentes com defesa. Deixa eu te explicar melhor. Você pode descontar gastos com tanques, defesa antiaérea, mas não com salários de soldados, que, como não há um conflito direto em andamento, não inclui reservistas. Mas será que a Europa é disciplinada sob o ponto de vista fiscal? Bom, gente, quando consideramos a média da Europa, a relação entre dívida e PIB caiu de 90,8% no fim de 2022 para 88,6% no fim de 2023. Isso é considerando a zona do euro, tá? E de 83,4% a 81,7% na União Europeia. Isso na mesma comparação. Ou seja, gente, a média europeia de endividamento público está em 83% do PIB, bem mais que o Brasil. Mas vamos dar uma olhada em quem é mais ou menos gastão. Considerando o final de 2023, as menores relações entre dívida e PIB, ou seja, os menos gastões, mais econômicos, os que se endividam menos eram Estônia, com 19,6% do PIB, Bulgária, com 23,1% e Luxemburgo, com 25,7%. Agora, considerando os que mais se endividam, Grécia, 161,9%, Itália, 137,3%, França, 110,6%, Espanha, 107,7% e Bélgica, 105,2%. Bom, vamos dar uma olhadinha na Ásia, gente. Hoje, segunda-feira, a China sinalizou que poderia retaliar depois que Biden assinou uma legislação com o objetivo de fortalecer as defesas de Taiwan. Mas não é só isso. Essa legislação também tenta forçar a empresa chinesa ByteDance, dona do TikTok, a se desfazer do aplicativo de mídia social.
Joe Biden ratificou essa lei na quarta-feira passada e a maioria do dinheiro envolvido nesse pacote vai para a Ucrânia e para Israel. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Li Jian, fez um apelo aos Estados Unidos para que não implementem as partes da legislação que ele considerou negativas em relação à China. Lin alertou que se os Estados Unidos persistirem nesse curso, a China tomará medidas resolutas e enérgicas para defender firmemente seus interesses de segurança e desenvolvimento, embora ele não tenha detalhado muito bem quais seriam essas medidas. É importante lembrar, gente, que Washington é o maior apoiador internacional de Taiwan, fornecendo armas. E o interessante é que tudo isso, mesmo sem ter laços diplomáticos formais com a ilha. A China, na lógica da One China Policy, considera Taiwan como parte de seu território e tem exigido repetidamente que as vendas de armas cessem. O governo de Taiwan, que rejeita as reivindicações de soberania da China, festejou a nova legislação de Biden, dizendo que isso ajudará a manter a segurança na região. Logo, gente, o que temos aqui é uma espécie de cabo de guerra geopolítico, onde leis e decisões internas podem ter implicações que vão muito além das fronteiras nacionais e acabam afetando a estabilidade regional e as relações globais. Taiwan continua a ser um ponto sensível nas relações China e Estados Unidos, e a questão do TikTok acaba adicionando um pouco mais de complexidade nesse tabuleiro já complicado da geopolítica global. Mas é claro que nós sabemos que Taiwan e TikTok não são os únicos problemas que afetam essa relação. Bom, gente, vamos dar uma olhadinha na situação no Oriente Médio. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, fez um apelo ao Hamas para que aceite rapidamente a proposta de Israel para um cessar-fogo em Gaza, descrita como extraordinariamente generosa. Esse apelo foi feito durante uma reunião especial do Fórum Econômico Mundial realizada em Riad, capital da Arábia Saudita. Segundo Blinken, o Hamas é o único obstáculo entre o povo de Gaza e um cessar-fogo. A proposta israelense envolve um acordo que permitiria a libertação de pelo menos 40 dos cerca de 130 reféns ainda supostamente mantidos pelo Hamas, em troca da libertação de palestinos presos em Israel. Isso seria seguido por uma segunda fase do cessar-fogo que incluiria um período de calma sustentada, respondendo em parte às demandas do Hamas por um cessar-fogo permanente. Blinken também destacou o trabalho intenso entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita nos últimos meses para um acordo de normalização entre o Reino e Israel, que incluiria compromissos bilaterais de defesa e segurança e cooperação nuclear. No entanto, ele ressaltou que, para avançar com a normalização, duas condições são necessárias: calma em Gaza e um caminho crível para a criação de um Estado palestino. Nesse contexto, Blinken e outros ministros das Relações Exteriores estão discutindo não só um cessar-fogo, mas também o que o futuro governo de Gaza poderia ser, como uma possível reestruturação da autoridade palestina com o apoio de Estados árabes, mas sem qualquer papel para o Hamas na governança futura de Gaza. É claro que também há uma outra linha de atuação que tem a China como promotora. As delegações dos movimentos palestinos Hamas e Fatah estão no país asiático discutindo uma possível reconciliação em meio à crise no Oriente Médio. Essa reunião acaba marcando uma importante incursão dos chineses na diplomacia palestina durante o conflito em Gaza. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, destacou o apoio do país ao fortalecimento da Autoridade Nacional Palestina e à unificação das facções palestinas através do diálogo. Lideram essas delegações Hassan Al-Ahmed pelo Fatah e Moussa Abu Marzouk pelo Hamas. O que fica evidente é que a China não está disposta a permitir que um arranjo seja construído de forma autônoma pelo Ocidente, favorecendo e fortalecendo a sua influência de forma unilateral na região. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.